não tem desculpa para criar um É ritual, isso. onde Exatamente. quer que seja, né? Exatamente. Eu acho que esse mote é incrível. E falando um pouco sobre autocuidado, né? Porque a Dani traz aqui que a gente tem que cuidar dessas mulheres que elas chegam numa situação muitas vezes destroçadas psicologicamente, né? Situações vulneráveis. Você precisa cuidar dessa mulher para ela ter um pouco de autoestima, para ela se levantar, se reerguer. O Ritua, ele traz o autocuidado também, e eu penso muito sobre isso, né? Se a gente não começar com autocuidado, aquela coisa, se eu não colocar a minha máscara primeiro, como é que eu vou colocar a máscara no outro, né? A Perfeito. máscara de oxigênio. Então, é o básico. Isso não é algo superficial que a gente pode deixar para depois. Se você não tiver o autocuidado consigo, de alguma forma, você não consegue evoluir nas outras frentes. Está tudo muito linkado, né? Sim. Então, tanto na própria hemofilia quanto no Ritu, acho que a gente está falando aqui de bem-estar de corpo, está preparado para os desafios, porque eles existem diariamente. Sim. E aí, contando um pouquinho sobre histórias de transformação que eu tenho certeza que vocês têm, logo quando você falou aqui da hemofilia, eu fiquei curiosa. Quantas mulheres tem na hemofilia hoje vocês ajudam? E se você pode contar uma história de transformação. Sim, claro. No Amorfilia, esse ano a gente acolhe 120 mães, então desde o primeiro semestre, 120 mães acolhidas. Agora, na verdade, mulheres, os filhos delas já fazem parte, então são 120 pessoas beneficiadas. É, e nos últimos anos, então, já capacitamos 200 mulheres e acolhemos 426. Porque, na verdade, o acolhimento é o trabalho com psicólogos, assistentes sociais, preparar essa mulher para fazer parte do Amorfilia e estar com a gente. E falando de história de superação, são muitas histórias Eu lindas. imagino. Tem até no nosso YouTube tem um vídeo com depoimentos delas contando principalmente as histórias de superação da desistência do suicídio. Uma delas, quando veio fazer parte da ONG, foi acolhida, acolhemos ela e os filhos, a Sandra, e ela dali em diante montou o próprio negócio, ela vende doces e ela disse que ela enxergou que ela era capaz de fazer a diferença na vida dos filhos dela e que dali para frente ela conseguiria superar traumas vividos. Entre outras, a gente tem o depoimento da Júlia, da Dona Estelina, que são pessoas que fazem parte da ONG e que foram acolhidas e saíram de alguma situação de depressão, de ansiedade. As nossas senhoras que fazem parte da ONG, que agora têm uma razão para sair de casa. Então, são muitas histórias, trago essas aqui para não me estender. Que E, legal. Muito Jonathan, legal. você, em que momento você viu que o Ritu estava extrapolando a parte do exercício e estava também sendo muito mais do que simplesmente uma ferramenta de exercício, indo além disso? Em que momento vocês perceberam esse movimento e como vocês estavam conseguindo atingir essas mulheres? Teve mais ou menos uns dois momentos, assim. Acho que quando a gente começou a tirar esse papel, a ideia desde o começo é que seria algo mais holístico. Não ser mais um app de exercício. Já tem tantos. E se a gente pudesse focar também um pouco mais em saúde mental e focar menos em performance, um pouquinho mais em alimentação. Então acho que tem um lado que já começou desde o começo. Lá no, assim, as primeiras linhas de código. E aí teve um momento, assim, teve, acho que dois momentos. Acho que o primeiro foi o primeiro dia das mães da Ritua. A gente decidiu que a gente ia fazer uma campanha e a gente ia falar, a gente mandou mensagem para alguns usuários, alguns assinantes, aí, manda um videozinho pra gente, um depoimento. Como é que tá sendo a experiência? E, assim, os vídeos, eu assisti todos. Teve um que chamou muito a atenção, que foi... Quem apareceu no vídeo foi uma criança. Não foi nem a mãe. Foi a criança dando depoimento de como ela adora o aplicativo. Falando, olha, eu tô adorando, pequenininha, e falando, eu adoro o app da palminha, porque quando você termina o exercício, o app dá bate umas palminhas, aí Isso, sobe as parabéns! palminhas, parabéns. Eu falei, esse é aquele app app das palminhas, mãe? É, nossa, eu adoro esse app. E a criança começou a falar, não, minha mãe tá muito mais bem-humorada, ela tá sorrindo, tá Que deixando eu legal. comer um pouquinho mais de sobremesa ali, eu tô adorando, por favor, continue, Muito continue. E a gente riu assim, eu ri pra caramba, e óbvio que virou parte da campanha. E o segundo momento me pegou totalmente desprevenido, que foi... Eu tenho um hábito, assim, de deixar automático no app. Quando você entra no aplicativo, você vai usando, em algum momento você vai receber uma mensagem, um convite para marcar 30 minutinhos comigo. E contar como é que está sendo a experiência do app, falar sobre a sua vida, se quiser ser só 5 minutos, tudo bem também. E eu deixo aberto. Então, é muito comum, assim, às vezes eu chego uma segunda-feira e eu vejo ali que tem 3, 4, 5, 10 entrevistas marcadas, assim, com usuários. E teve uma que me pegou muito de surpresa, porque foi... Geralmente eu tento entender o que
você faz, como é que é o teu relacionamento com o exercício, o que você fazia antes. Ah, eu tava na academia, fiquei sem tempo, e aí fui pro Ritu. Geralmente é meio parecido. E aí eu pergunto também, tipo, seus objetivos, o que que aconteceu e como é que você vai parar aqui. E ela falou, olha, na verdade eu tô usando isso aqui como tratamento. Tá, me conta mais. Tipo, você tá usando mais para exercício? Eu falei, não, na verdade estou usando para exercício e o lado de meditação também. Eu tô usando para fazer, eu tô usando como tratamento pro meu transtorno bipolar. E o ritual tá salvando minha vida. Olha, E foi por isso que quando você estava contando agora de depressão, essa pressão horrível, essa dor, ah, eu identifiquei um pouco, né? Eu falei, caramba, tem muita gente que tem uma... E é silenciosa, né? É Se a gente não é. fizer esse movimento de ir atrás, Sim. a gente acaba nunca nem sabendo, a não ser que seja tarde demais. Então foi muito lindo de ver o... Até assim, uma É, coisa meio... Na coincidência, assim, lançando uma entrevista, lançando as campanhas, a gente vai pegando esses sinais. acho que isso é a verdadeira conexão com a marca, né? Não é a Uhum. venda, não é a compra, assinar o Perfeito. app, né? Eu sei que você está falando de uma ONG, mas é como a gente transforma mesmo. E quando um usuário, uma pessoa consegue contar como transformou a vida, eu acho que vocês atingiram o objetivo de vocês de forma brilhante. E assim, uma mulher que quando ela está muito fortalecida, ou ela está mais fortalecida, pelo que vocês contam aqui, por exemplo, uma mulher que conseguiu vender seus doces, fazer seu negócio, se reerguer, ela consegue contaminar, né, positivamente, né? Ela consegue influenciar outras pessoas ao redor para fazer isso, assim como uma É, criança influenciou a família, a mãe e uma pessoa que sai de uma depressão. Então, eu acho que é muito mais do que só salvar a pessoa, é o que você consegue gerar um efeito Muito. comunidade, né? Isso é muito importante hoje. É,